Olá, minha gente, tudo bem? Qual é o impacto do climatério na vida das mulheres e na nossa vida profissional? Seja bem-vindo ao Pensar Muda Tudo, o seu podcast que tem a ousadia de fazer você pensar e repensar sobre diversos assuntos ligados ao mundo corporativo. Eu sou a Fê Leite, psicóloga, neurocientista e fundadora da Mandacaru Think. E para falar desse assunto, que é muito difícil entre nós mulheres falarmos, imagina só no mundo corporativo. E nós estamos falando de uma fase que é realmente longa, que amadurece na nossa biologia, no nosso lado biológico, e coincide com uma das fases mais importantes das nossas carreiras, o amadurecimento e o auge, geralmente, das lideranças, principalmente. E para falar e pensar junto com a gente, e trazer luz, recebo aqui com tanto carinho a minha amiga, a minha médica. Olha só a vulnerabilidade de trazer a minha médica para cá e a doutora Maria Cecília Braz, diretamente do Rio Grande do Norte. Cecília, seja muito bem-vinda ao Pensar Muda Tudo. Se apresente para nós. Obrigada, Fê. Então, meu nome é Cecília, eu nasci no Rio de Janeiro, em Petrópolis, mas sou paraibana de criação. Fiz minha formação na medicina em João Pessoa, depois em São Paulo, Belo Horizonte, e hoje eu estou potiguar. Então, estou aí espalhada pelo Brasil. E o tema de hoje, que une pensar e climatério, foi justamente a interseção que me uniu a Fernanda. Primeiro, porque a gente sempre tenta usar o cérebro, né? Na maioria na maioria A gente dos tenta, né? dias. E segundo, porque climatério foi o momento de vida em que eu estava me formando em climatério, foi quando eu conheci a Fê, e depois culminou com o processo em que ela vivenciou na prática mesmo, na realidade, aí ela precisou de mim como médica, como profissional. Então, foi a união dessa interface minha, enquanto me formando na especialidade de climatério, de menopausa, e depois a vivência dela pessoal com climatério. Olha só, gente, eu estou em negação até hoje que eu estou no climatério, tá? Só para deixar bem claro isso para vocês. Cecília, explica, posso chamar você de Cecília, né? Minha amiga e tudo mais, Uhum. daqui a pouco vai vir a ser. E eu nem sabia que ela tinha nascido no Rio de Janeiro. Olha só como são as coisas. Cê, explica para gente o que é o climatério, em que fase ela começa a dar os seus primeiros sinais. Há sinais, né? Então, quais são esses É. sinais? Existem sim sinais. O climatério, ele é uma fase, ele representa uma transição. Então, eu gosto muito de falar, de associar com puberdade, tá? Porque puberdade é um termo que, em geral, as pessoas conhecem mais do que climatério. Então, é um momento de transição, em oposição à puberdade, né? Aqui, nessa transição, a gente está passando de uma fase reprodutiva para uma fase não reprodutiva. Então, é, de certa forma, um luto, há uma perda aqui daquela função que é básica, assim, e estrita feminina, que é a de procriação, né, a de gerar filhos. Então, tem uma repercussão emocional, assim, de simbologia, de significado na vida da mulher, mas tem muita repercussão física mesmo, cognitiva, que é isso que a gente vai acabar se debruçando aqui. Mas em termos de idade, assim, de faixa etária, a gente considera que a maioria das mulheres inicia esse processo de climatério, de transição para a menopausa por volta de 40 anos de idade. E esse processo vai se findar e culminar por volta dos 50, 51 anos, que é quando as mulheres realmente, a boa parte, aí 80%, já vai ter atingido a menopausa propriamente, que é a cessação da menopausa por pelo menos um ano. Então, esse processo ele começa ali nos 40 anos e pode seguir por mais ou menos 10 a 15 anos até cessar totalmente. E essa foi a minha maior frustração, porque quando eu penso nessa faixa etária, eu olho para minha mãe, que acho que geralmente nós mulheres olhamos para as nossas gerações Uhum. mãe, avó. A minha mãe começou a ter mais sinais do climatério perto dos 50 anos. Então eu imaginei que eu teria essa longevidade até os 50 para começar a falar de menopausa, de fogacho, porque a gente fala de fogacho, né? E dessa fase não reprodutiva.
E eu comecei justamente aos 40 anos, né, então eu fui à risca na teoria científica. Começa aos 40, Fernanda? Começa aos 40. E eu lembro que os meus primeiros sintomas eram calor, só que eu estava indo com muita frequência para Belém do Pará, para um treinamento que a gente estava dando lá, então lá é muito quente. Então eu associei: "Nossa, como o Belém é quente, como o Belém é quente", então eu culpava Belém. Eu não tinha noção que eu estava passando já pelo climatério. Então, Cecília, quais são os primeiros sintomas físicos que a gente começa a apresentar? O primeiro marcador, assim, mais objetivo é a irregularidade da menstruação, né. Só que às vezes são alterações muito sutis, nem sempre é só irregular, às vezes é um fluxo que antes vinha em 5, 7 dias de sangramento e ele começa a diminuir para 3, 4 dias ou aumentou o volume. Então, são modificações nesse padrão menstrual e que no dia a dia, nas mulheres hoje cada vez mais produtivas, envolvidas com o trabalho, com o adiamento da maternidade, às vezes elas não param e não observam seu corpo e essas mudanças sutis. Então, acaba que uma percepção maior são as ondas de calor. Quando a pessoa não está em Belém do Pará, ela consegue identificar mesmo que dentro da sua cidade você está sentindo uns aumentos súbitos dessa temperatura corporal, né? Geralmente acompanhado de um rubor facial, então a face fica avermelhada, pode ter uma sudorese intensa e depois pode sentir um calafrio. Então, essa é a descrição bem típica, assim, Gente, desse isso aqui fogacho. e é um constrangimento social. Eu lembro Sim. que eu estava num restaurante, veio o fogacho, porque ele não avisa, ele simplesmente, sem licença poética, ele entra no seu corpo, acho que é alguma coisa que baixa em você, e você começa a transpirar de tal maneira que você fica com a roupa molhada. Principalmente aqui na parte peitoral, principalmente você fica Uhum. assim, que vergonha, dá vontade de levar outra roupa para você trocar. Então, realmente é uma situação que às vezes está numa reunião É. corporativa, está numa apresentação de um projeto, de uma ideia. Imagina só, uma executiva, uma CEO, uma líder, de repente está passando por isso e não sabe entender e não sabe explicar. E se souber explicar, as pessoas ao seu redor não saberão entender. É. Principalmente porque nós estamos ainda vivendo num Brasil onde apenas menos de 40% das mulheres ocupam os cargos de liderança e mais de 60% são homens. Imagina só, se falar de maternidade, falar de licença maternidade, amamentação, ainda é um tabu dentro das organizações, quem dirá falar de climatério, né? Uhum. Então, o que que suas pacientes relatam para você de dificuldades que elas enfrentam com o climatério? Eu tenho percebido, assim, nos últimos 6 meses até, que eu tenho tido atendimentos com queixas cada vez mais sutis da menopausa, tá. Então, todo mundo sabe dessa questão da onda de calor, de fogacho, é algo, assim, até meio caricato, assim, em relação Clichêzão, um né? clichê de menopausa e é algo que a gente realmente tem que falar, porque, como você falou, é uma coisa que causa muito constrangimento. Você não consegue esconder que você tá com esse calor, né. O que é que você faz? Você se enfia debaixo da terra e quando a temperatura melhora, não tem como esconder, né. Mas, e eu vim me atentando para isso quando eu recebi uma paciente que tinha um cargo de liderança, e aí ela falou que não estava tendo a capacidade de raciocínio dela da mesma forma. Então, você vê como que pequenas alterações, assim, que ela foi percebendo. E aí eu fui perguntar da menstruação, ela realmente não veio há 3 meses. Então, a menstruação ela não percebeu, mas essa parte cognitiva foi algo que para ela, impactou Porque é uma muito ferramenta de de trabalho. A trabalho. Isso, menstruação não é ferramenta de trabalho, você já está é, acostumada a conviver com ela desde os 12, 13 anos, mas isso. de repente e isso foi também até hoje é o meu maior medo, depois você vai explicar os tratamentos, Uhum, mas esse foi o meu impacto. De repente você está dentro de uma linha de raciocínio e essa linha de raciocínio ela é interrompida, por falta de memória, falta de atenção, parece que o seu cérebro lhe dá travadas, dá aqueles sabe tela azul? uhum. Sabe aquela Computador. expressão? O computador tela azul? Parece que você entra em tela azul. Aí eu pensava: "Será que eu estou com depressão? Será que eu estou com algum problema cognitivo? Será que eu estou ficando louca?" Eu não associava ao climatério, eu associava a qualquer outro tipo de patologia, comorbidade, do que o climatério. E a sua menstruação? Você não se a Nem porque, assim, às vezes, de fato, você falou uma coisa assim, às vezes o estresse
ela interfere na menstruação. Às vezes você passa por uma ruptura, uma crise na vida e você já tem alterações no seu corpo. Então, a Uhum. alteração física, elas são meio que mais aceitas. Sim. Mas você explicar que você está com uma dificuldade cognitiva, como é que se explica isso numa posição de liderança, numa É. posição de tomada de decisão, de influência corporativa? Então, eu queria que você relatasse para a gente quais são os sintomas cognitivos e mentais que começam, que são invisíveis e que de repente passam a ser visíveis no mundo que você está vivendo, nas relações. Então, em termos de cognição, a gente tem mesmo que a menopausa, ela pode ser considerada um estado de transição neurológica. Então, quando a gente tem a queda desse principal hormônio feminino, que ele é um super sinalizador aí das nossas sinapses neurais, que é o estrogênio, quando a gente tem essa queda, a gente passa a ter um estado de hipometabolismo. Então, a gente baixa, é como se entrasse assim em modo de espera, em modo de O congelamento, stand-by. em stand-by. E aí você vai ter várias funções prejudicadas. Então, a capacidade de memorização, de concentração. As pacientes têm realmente queixas de esquecimento, de lapsos, assim. O clássico, né? Tô procurando o óculos e o óculos está na cabeça. Ou abro a geladeira e você interrompe aquele. Ou a fala, né? Você não completa aquele raciocínio. Ou então uma atividade corriqueira você não consegue completar. Você não lembra aquilo que você foi fazer ao sair de um cômodo para o outro. Então, essas pequenas modificações, elas já são percebidas como uma redução dessa atividade cerebral mesmo. E aí, queixas maiores, como por exemplo, insônia, elas são típicas dessa fase de climatério, né? A gente fala que existe tanto uma insônia de indução como a de manutenção. O que que é a insônia de indução? É aquela pessoa que ela demora a conseguir iniciar o processo de sono, né? De descanso. E já a de manutenção é aquela pessoa que tem vários A despertares à dificuldade de noite. sustentar o sono, Isso. né? E aí ela Entrar na fica com. fase REM. E aí você tem alteração só a alteração do sono por si só Já já vai nos acabar. traria vários problemas Isso. cognitivos. Imagina só, 4, 5, 6 dias ou meses sem dormir bem. Uhum. Imagina só essa profissional que Com precisa do descanso. Aliás, só a sustentação do sono, né, a manutenção e a falta de qualidade do sono por si só já seria um grande impacto para a produtividade das mulheres no mundo sim. corporativo. Que mais que pode vir além do sono? As próprias ondas de calor, elas já se associam a uma diminuição dessa capacidade de raciocínio. Então, os fogachos já são um prejuízo dessa nossa capacidade de raciocínio. E a gente tem prejuízo nos relacionamentos em geral. Então, questão de libido, o desejo sexual, a autoimagem, tudo isso vai ficar. São reflexos que vão trazendo esses desmembramentos e esses prejuízos em trabalhos de liderança, por exemplo. Além disso, tem um aumento também da suscetibilidade a doenças mentais, né? Há acometimentos com transtorno de ansiedade, depressão. Então, essas mulheres que estão vivendo essa perimenopausa, elas têm 2 a 3 vezes maior risco de apresentar depressão. Então, muitas vezes vem associado, né? A mulher, ela pode já ter uma suscetibilidade a ter depressão, e aí essa perimenopausa aí é um gatilho para isso. Então, é um momento de vulnerabilidade, de fragilidade ali neural, e aí ela acaba tendo. Ou então a mulher não tinha uma suscetibilidade prévia, mas foi um momento em que culminou com um processo fisiológico, né, de deficiência hormonal, a um contexto que favorece a isso, né. Então, geralmente, são mulheres de meia idade e nessa fase, o filho pode estar saindo para entrar na faculdade, a mulher pode viver o adoecimento dos pais, do companheiro, divórcio, a mulher pode estar pensando numa transição de carreira, então é um momento de Bom, né? restart, Porque né. assim, eu vou falar uma frase da minha sobrinha Júlia, de 3 anos. Não é justo, tia. Não é justo. Porque se você fala que ele começa aos 40 anos e nós estamos, o IBGE aponta que nossa longevidade está em torno de 78 anos, e tem muita gente vivendo muito mais do que isso, nós estamos alcançando o auge profissional perto dos 35, 40 anos, e mais independência financeira, mais empoderamento feminino, mais espaço para voz. Ou seja,
não que nós já alcançamos o auge do que a mulher deveria alcançar, porque eu acho que tem muito chão, mas já estamos vivendo uma realidade diferente das nossas Uhum. mães, das nossas avós. E no momento que a gente tem mais energia, mais disponibilidade, mais desejo pela vida, vem a biologia e nos E sequestra. uhum. Parece que é um sequestro cognitivo, Sim. psicológico e mental. Você falou do impacto nas relações. Eu lembro de um caso onde nós tínhamos uma profissional que, na posição de liderança, tinha uma TPM bastante agressiva, né? Bastante latente. Acho que a palavra melhor é latente. E isso afetava a liderança dela. O quanto que o climatério pode afetar em termos de irritabilidade, intolerância à frustração. Você falou da depressão. Pode também Nossa. trazer ansiedade. Conta um pouquinho para a gente dessas questões mentais que podem afetar as relações, não somente no mundo corporativo, mas também nas suas vidas Pessoas pessoais. É bem estabelecido que esses sintomas emocionais, essa labilidade emocional e essa irritabilidade são frequentes nas mulheres que vivem esse processo de transição. A gente não tem, assim, um marcador de quem vai sentir esse ou aquele sintoma, né, há uma variabilidade muito grande de sintomas, são diversos que são descritos e, assim, meio que cada uma vai escolher o seu pacotinho e levar para casa, né. Se a gente pudesse escolher, né? Nós É. somos escolhidas por esse A gente é pacote. escolhida por esse pacote e aí a gente vai aprender a lidar com isso. Claramente, a gente tem como melhorar, minorar isso, tanto com um tratamento hormonal, como com um planejamento aí de como a gente vai fazer esse manejo da nossa saúde, essa programação. Mas, assim, não tem como a irritabilidade eu recebo paciente com a queixa eu passo o dia gritando dentro de casa e do nada eu começo a chorar. Então, essa flutuação de humor, ela vai impactar em todas as suas relações de trabalho, pessoais, familiares, no seu convívio conjugal. Então, geralmente são mulheres que estão aí com parceiros de muito tempo, de 10, 15, 20 anos. Isso vai trazer repercussão para dentro e fora de casa. Não, e fico imaginando, né? Assim como nós ignoramos esses sintomas de alguma maneira, o risco que se tem de perceber essa flutuação emocional, ao invés de nos levar a uma profissional como você, com as suas credenciais, me levar à psiquiatria. Uhum. E aí o psiquiatra não tem uma visão sistêmica, a gente já conversou sobre isso, acho que é Isso. até legal a gente falar. Muitos profissionais da área de saúde, e da psicologia também, que é a área de saúde, não tem uma visão sistêmica, não faz uma anamnese correta, não se atém às questões da irregularidade dos hormônios e Uhum. já faz intervenção medicamentosa para depressão, para ansiedade. Você pega casos assim, onde a pessoa primeiro foi ao psiquiatra e depois chegou até você? Quando a pessoa ali na sua transição menopausal, ela passa na gôndola lá da saúde mental e tem esse impacto maior nesse quesito da vida, é comum que elas procurem primeiro um especialista da saúde mental, um psicólogo ou psiquiatra, antes de pensar em menopausa, né? Principalmente se aquela é o carro-chefe ali da sua gama de sintomas. E eu vejo muito quando os pacientes acabam me procurando antes, eu falo, olha, esse sintoma pode ser melhorado apenas com a terapia hormonal. Então, eu não excluo dela a responsabilidade em realmente ter um cuidado de saúde mental, em priorizar isso, até com atividade física, com leitura, com descanso, né, a gente tem que falar de descanso também, porque a gente Terapia. com terapia, com o trabalho profissional mesmo, mas às vezes a terapia hormonal, ela pode trazer a ela um estado de bem-estar que, faça com que ela não necessite de um psicotrópico, de um antidepressivo. Então, o estágio natural em que a gente deve olhar primeiro é estabilizar esse processo fisiológico aí dessa deficiência hormonal, tentar trazer a ela a um ponto em que a partir daí ela consiga construir a rede de apoio dela de saúde. De saúde mental, de saúde cardiológica, então fazer esse planejamento dela completo. Então vamos dividir essa sua fala em 2 etapas para a gente, esclarecer e trazer luz também a isso. Primeiro, quais são os exames essenciais que nós devemos a partir de que idade, né, acho que assim, o climatério começa aos 40, mas eu não sei se minhas leituras foram corretas, o declínio hormonal já começa a dar sinais
A partir dos 35 anos, já Isso. pode sofrer algumas alterações. Então, nós estamos falando nós falamos tanto, né, da responsabilidade que nós temos que ter com a nossa saúde, do monitoramento, dos exames preventivos, que exames nós não podemos deixar de fazer anualmente, como mulher. Isso. Então, o primeiro ponto, assim, se a gente for falar em envelhecimento, senescência reprodutiva, as mulheres já começam a infelizmente, a gente já começa a envelhecer a partir do nascimento. A gente já nasce com uma carga de reserva folicular para a gente poder engravidar, né, ao longo essa reserva, ela vem prontinha, o bebê nasceu, a menininha nasceu, ela tá com aquela reserva e O o estoque estoque está já lá. vai sendo consumido. Ele já é consumido a partir do nascimento. Esse consumo vai se intensificar depois da puberdade, quando essa menina começa a ter as menstruações, e a cada ciclo menstrual tá havendo esse consumo. Mesmo se a mulher utilizar método anticoncepcional, usar DIU, essa depressão que a gente fala, essa desgaste aí, perda de folículos, ela vai acontecendo e não existe nada que a gente possa interromper. Então, não existe nenhum tratamento para a gente impedir a menopausa. Então, é um processo irreversível e a gente não tem controle sobre ele. O que a gente pode fazer na verdade, existem duas funções dos ovários. A gente tem essa função reprodutiva mesmo, de liberar esses óvulos para fecundação, e existe a função hormonal, que é a de produção de estrogênio, de progesterona, que são hormônios vitais aí para a nossa função adequada do corpo, para a nossa homeostase, né, que é o nosso estado de equilíbrio. Então, ele vai impactar em diversas funções essenciais para que a gente realmente consiga tudo que a gente quer buscar com a nossa produtividade. A gente não consegue reverter essa função reprodutiva. Vai até haver um episódio aí sobre fertilização in vitro, sobre essas questões de adiamento da maternidade, mas a função hormonal a gente consegue eh, sustentar ali de outra forma, fazendo essa reposição hormonal. Então, a gente tem que programar o tratamento pensando nisso, em melhorar essa função hormonal, que é aquilo que a ciência já nos alcançou de forma segura e a gente consegue sim fazer um manejo bem agradável aí, bem favorável dessa transição Então vamos menopausa. falar dessa fase que, assim, primeiro que a gente pintou, o pior cenário, eu falei assim: "Meu Deus do céu, olha só, né, as empresas vão começar a não contratar mulheres nessa fase". Não, gente, calma, Uhum. porque tem solução, eu sou prova viva, vivíssima, do tratamento. A doutora Cecília ela fundou o climatério na prática, ela está difundindo, trazendo tornando esse assunto palatável. Esse assunto factível, real, não somente para nós que somos pacientes, mas também para atingir o grupo de profissionais, para que eles também eliminem preconceitos e viés. Pense que é só a gente que tem dificuldade de lidar com esse assunto, existem muitos profissionais, e eu também conheço profissionais que já me atendiam, que quando eu falava em terapia hormonal, ah, Fê, acho melhor não, porque é perigoso. Existe também tabus científicos a respeito da terapia hormonal, ou TH, que a gente chama, né? Isso. Conta um pouquinho pra gente o que é terapia hormonal, por que que existe tanto preconceito, por que que as mulheres têm medo, o que que vem por detrás desse monstrinho aí, e não é um monstro. Eu sou realmente, sou super adepta, eu não vivo sem, de jeito nenhum. Vamos falar sobre isso. Eu vou só retomar o ponto dos exames, bem rapidinho, Ah, porque é a gente verdade. você pontuou quais são os exames essenciais. Então, para cada faixa etária, a gente vai ter uma recomendação daquilo ao que ela as condições a que ela está mais exposta, né. Mas pensando assim numa mulher que em geral tem mais de 40 anos, porque às vezes a menopausa pode acontecer de forma precoce, tem mulher com 30, 20 anos, acaba tendo, mas aí geralmente tem uma doença, né, alguma condição que a gente investiga. Mas uma mulher com mais de 40 anos, quais são os exames indicados? Então, é um perfil de mulher em que a gente já inicia o rastreio preventivo para câncer de mama, tá? E o melhor exame para esse rastreio é a mamografia, tá? Eu sei que muitas mulheres sentem incômodo, sentem dor, não é um exame confortável mesmo, mas ainda é o melhor exame. Então a gente espera que aí nos próximos anos ou décadas a gente tenha cada vez mais
técnicas desenvolvidas para proporcionar um maior conforto ali, A mas ainda é inteligência o artificial principal. já está entrando nisso, né, já É, está tendo algumas e iniciativas. isso, mas a gente ainda não tem, assim, na prática, né, em campo de pesquisa. Então é mamografia, se necessário complementa com uma ultrassom de mamas e axilas. De câncer ainda, a gente faz o rastreio preventivo do câncer de colo uterino, né, que é que a gente faz o Papa Nicolau ou o exame citológico, que é um exame que a gente inicia a partir dos 25 anos de idade ou a partir do início da atividade sexual, já é indicado. E exames de rastreio de sangue, tá? Então a gente vai investigar, por exemplo, condições como dislipidemia, que é com o perfil de colesterol, de triglicérides, fazer rastreio de diabetes, com uma glicemia de jejum, uma hemoglobina glicada. Então, são exames básicos de sangue, fazer rastreio de deficiências de vitamina, principalmente deficiência de vitamina D, B12, e fazer um interrogatório sobre o histórico de saúde dessa mulher. Então, se ela tiver hipertensão, se ela tiver, por exemplo, osteoporose, então, a depender da condição que ela trouxer, aí a gente vai fazer um exame direcionado. Mas, basicamente, são exames de sangue, com rastreio de colesterol, de diabetes, de deficiência de vitamina, exame de mama e preventivo de colo uterino. Olha, gente, já anotem aí, porque você tem que pedir isso para o seu médico. Às vezes, nós orientamos o nosso médico, a nossa médica, de exames que são necessários. E aí, isso é muito importante. Então, gravem bem, voltem aí a gravação para que vocês anotem esses exames e façam. Eu não deixo de fazer esses exames desde os meus 18 anos. E é interessante, né? Porque foi fazendo os exames preventivos e eu sempre aproveitei o mês de outubro, porque como eu trabalhava nas empresas, o mês de outubro, por ser um mês de prevenção ao câncer de mama, mas acaba sendo um mês onde a gente fala muito sobre a saúde da mulher. E quando eu fiz um desses exames, foi percebido uma alteração plaquetária. E aí comecei a investigar essa alteração plaquetária, cheguei até o hematologista, que fez mais investigação, que me encaminhou para o oncologista, e foi quando eu descobri a uma neoplasia na medula óssea, né, chamada trombocetemia essencial. E é considerado um câncer. Eles consideram, eu não considero não. Vivo muito bem desde 2019, e esse foi uma barreira, que eu e a Cecília, acho que a gente se aproximou muito, porque foi a primeira médica que falou: vamos estudar juntas o seu caso. Ela me convidou a participar do processo de tratamento, porque geralmente, já conversei isso com a Cecília, às vezes o médico tem uma situação hierárquica sobre o paciente, né? Há uma autoridade que determina o que deve e não deve ser feito e eu tenho que obedecer. Existe um medo de transgredir a orientação médica, né? E quando a gente fala da oncologia, principalmente quando a gente fala para o médico, ó, tem um oncologista no meu ecossistema, na minha comunidade de Sua rede de tratamento, apoio. ah, desculpa, o seu oncologista é que É. comanda o seu tratamento. E você foi a primeira pessoa que teve a ousadia de falar, não, a gente precisa descobrir uma maneira melhor de você viver. Você precisa de qualidade de vida. Viver de qualquer jeito também não é jeito de se viver, né? E aí começou a terapia hormonal. Então, explica pra gente o que é a terapia hormonal. E eu, Fernanda, entendo os medos porque eu estudei, mas as pessoas não entendem os medos em função disso. A terapia hormonal, ela é uma terapia em que a gente promove para a mulher, a gente oferta de forma sintética hormônios que são idênticos àqueles produzidos pelos ovários. No caso da Fê, por exemplo, ela teve uma falência dos ovários antes da época que, em geral, a maioria das mulheres tem. Então, antes dos 45 anos de idade, ela já estava vivenciando esse processo de, vamos dizer assim, aposentadoria dos ovários. Então, Ai, não. mas é uma aposentadoria, é um aposentado que ele não fica assim totalmente sem trabalhar, não. É um aposentado que ainda cria o brechózinho, ele Faz produz bico. assim, faz os bicos, então ele produz ainda um pouquinho de Não, hormônio. gente, agora vamos chamar, eu vou virar meme. Aposentada ovariana. Eu vou uma aposentadoria precoce, né? Então, ele ainda faz esses bicozinhos, promovem ainda uma produção de hormônio, mas abaixo de um limiar que é possível de manter essas funções sem ter sintomas. Então,
a gente realmente precisa promover, ofertar de forma através de comprimido. Então, hoje em dia a gente tem a opção de comprimido, de adesivo, de gel, para fazer a oferta desses hormônios, tá? Então, o princípio da terapia hormonal é utilizar a menor dose necessária para que a mulher fique bem. Então, o nosso controle é clínico. Se ela não está sentindo calor, se ela está se sentindo ativa, o sono melhorou, essa é a nossa referência. Claro que a terapia hormonal ela não vem sozinha, longe de um contexto, né? Então eu falo que a menopausa vai ser o momento de você planejar aí Replanejar. replanejar. Eu acho que essa palavra é muito forte, porque você vivia de um jeito porque o seu corpo funcionava de um jeito, ele passa a ter outro Uhum. funcionamento, então não adianta você viver do mesmo jeito, não faz sentido. Então, quando a terapia hormonal chegou, não é só a terapia hormonal, é repensar a tua filosofia de vida. Aí entra filosofia alimentar, filosofia de sono, de atividade física, de relacionamentos, Espiritual. espiritual, Uhum. porque nós somos sistêmicos, nós somos corpo, mente e espírito, e aí repensar também até a tua carreira, né, porque, o quanto que viver de forma ser uma workaholic, porque eu era uma pessoa viciada, totalmente viciada em trabalho, trabalhava até 10 horas da noite, 11 horas da noite, e quando você está trabalhando 16 horas por dia, às vezes 5, 6 vezes por semana, como é que você vai cuidar da sua saúde? E nesse momento dos seus 40 anos, se você quer viver bem com qualidade por mais 40 anos, você tem que realmente investir recursos financeiros, recursos de tempo e recursos mentais, Financeiro também. financeiros também, porque Uhum. acho que isso é importante até você explicar, porque a terapia hormonal, ela tem um custo e a gente está falando de um recorte social Uhum. e o que que o SUS oferece. Acho que é importante esclarecer isso também. É. Toda semana eu exerço um trabalho no SUS, na maternidade escola da UFRN, e eu enfrento muitas barreiras em atender essas pacientes no climatério, porque infelizmente a gente não tem nenhuma opção de terapia hormonal disponibilizada pelo SUS. A gente só tem de contraceptivo, e eles não são seguros para usar num perfil de mulher de 45, 50, 55 anos. Então, e é um ponto-chave da consulta. Eu faço toda a investigação prévia de exames de sangue, de imagem que a gente precisa pelo SUS. E aí, no momento do retorno dela, eu falo: olha, vamos conversar sobre as suas possibilidades financeiras, porque é um tratamento que requer custo, né? E a gente tem um custo que varia de R$ 60 até 150 por mês, tá? Não é um custo, exorbitante, mas numa fatia de população que não tem plano de saúde e que vive de um Que auxílio, de escolhe um o Bolsa Bolsa Família, Família. né, que às vezes vive com um salário mínimo, R$ 100 por mês é uma quantia que é complicada de você dispor para uma situação que às vezes está tirando a sua capacidade de trabalho, né. Então, é bem incômodo, mas Ela eu vai ter que fazer renúncias importantes, né, e isso. nem sempre são renúncias possíveis. Às vezes, já na primeira consulta, eu falo: "Olha, o que a gente está pretendendo aqui é te deixar pronta para fazer um tratamento que vai ter um custo de pelo menos R$ 60. Então, quando você sair da consulta hoje, vá em casa, conversa com seu marido, fala com algum filho se ele pode, te ofertar mensalmente essa quantidade, porque vai ser um tratamento de longo prazo. Às vezes elas querem ir na consulta achando que eu vou ter uma solução, assim, rápida, como tomar um antibiótico por 7 dias, e não. A terapia hormonal e toda a modificação de estilo de vida que muitas vezes ela vai ter que fazer com atividade física, e aí a Alimentação. alimentação, né, uma alimentação saudável, então tudo isso requer muita muito investimento financeiro, né. Então eu já trago ela junto para se responsabilizar e no retorno a gente programar o que é que vai ser possível para ela. Tem paciente que eu não consigo, ela não tem condição mesmo de comprar, e aí mas a paciente é fumante. E aí eu pergunto: "Mas quantos cigarros você fuma por dia?" Aí: "Quanto custa essa carteira?" Às vezes a paciente estava gastando 260, eu já peguei uma paciente ganhando um salário mínimo e gastando R$ 260 por mês de cigarro. Aí eu falo: "Olha, além de você tirar o cigarro, que seria a melhor coisa Da de sua estilo de vida. vida que você pode fazer para o seu envelhecimento, você consegue usar R$ 60 desses 260 para pagar uma terapia hormonal. Olha que medida boa, né. E, às vezes, com a alimentação, assim,
programação financeira mesmo, do que ela está gastando e não está Gente, observando, né? quantos médicos que você já foi, quantas consultas na vida que você tem um médico que olha com você com tanto carinho assim, né? A gente às vezes vai numa consulta que dura 10, 15 minutos, mal você é olhado, então não querendo puxar a sardinha para você, mas você tem um diferencial muito grande, uma humanização no atendimento, que eu acho que é uma coisa que talvez a faculdade de medicina, de psicologia, às vezes não traz para gente essa importância da empatia, da compreensão, da humanização. E aí eu queria muito que você trouxesse para a gente por que que você teve essa iniciativa de criar o climatério na prática, porque olha só quantas contribuições você trouxe para a minha vida, traz para a vida das pacientes que estão ali no SUS, que têm recursos mais limitados, pessoas que têm recursos, mas às vezes não têm acesso a um bom atendimento, a orientação, a informação. Então, indo para um lado A ou indo para um lado B, a gente tem ofertas que são factíveis, mas também temos escassez de muitas coisas. Como é que veio esse propósito para a sua vida? Então, Fê, na verdade começou de uma forma despretensiosa. Eu fiz a residência em ginecologia e obstetrícia e eu atendia clínica popular e lá eu atendia muitas pacientes do climatério. Eu digo: "Gente, na residência eu não vou aprender isso, não tem". Eu tinha uma preceptora que, enfim, não tinha esse traquejo do ensino e tudo, eu digo: "Eu vou ter que buscar fora". Foi quando aí eu vim para São Paulo e fiz na Unifesp é um ano de climatério e ginecologia endócrina. Aí eu disse: "Não, eu vou me capacitar aqui do que eu preciso para conseguir atender essa mulher de forma decente". E eu aprendi com o público justamente com menor poder aquisitivo, né. Então que é o público em que a gente tem que tirar, leite de pedra. É leite de pedra? É, É uma exatamente, é. opção, né, de Ou leite ou água, pedra não tudo vai em te pé, não vai te dar, é a pedra seco. não vai te dar nada. Pronto, então eu aprendi no mais difícil, porque terapia hormonal não tem no SUS, eu tenho que melhorar a qualidade de vida dessa mulher, eu digo: "Não, ela não vai chegar aqui do mesmo jeito que ela chegou, ela não vai sair daqui". Porque elas pegam um ônibus, é 1 hora de ônibus, fica esperando a manhã toda para conseguir uma consulta, são 20 pacientes para um grupo de 3, 4 residentes atender, então, eh, a gente tem que ofertar alguma coisa para elas de fato. Então, eu vi que era possível, com o mínimo. Então, é essa orientação de parar de fumar, de iniciar uma atividade física. E aí começaram a me convidar para dar aulas, porque realmente, climatério é algo que não é tão simples assim de ensinar. Às vezes as pessoas têm até um certo preconceito, até na área médica mesmo, de ser um perfil de mulher mais queixosa, que traz. Uma paciente, uma vez eu atendi, eu digo: "O que é que eu posso te ajudar?" Ela diz: "Abre o caderno de 10 matérias", para dizer assim, o bolo de queixa. Às vezes elas trazem uma listinha com queixa e eu peço: "Guarda essa lista Até que porque a depois a memória gente". tá falha, né, a gente tem que anotar para levar as coisas. Isso. Eu peço para guardar a lista para a gente checar depois o que que melhorou, o que que não melhorou. Então, eh, quando eu comecei a fazer dar aula para outros médicos, eu vi que fazia muita diferença alguém que queria, porque às vezes a gente assiste uma aula, a pessoa quer parecer mais inteligente ainda, ela rebusca o tema para aquele tema ficar mais inatingível ainda para outras pessoas, né. A aula é para ela e não para os outros, né. E minha vontade de dar aula é pensar assim: a pessoa que vai sair com alguma coisa que ela vai aplicar. Então, foi depois que eu recebi o feedback dessas aulas teóricas de médicos que eram residentes, depois que eu terminei a residência, aí eu disse: "Não, acho que eu consigo aqui alcançar mais gente". E aí foi quando teve o boom de cursos digitais, das pessoas realmente fazerem essa formação comprando cursos online. Eu disse: "Não, eu acho que eu posso amplificar isso e levar essa mensagem para mais pessoas". Então Oxe, tem coisa aí, né, tipo mais ou menos isso, né. é. É um perrengue não só para o paciente, não é um é um perrengue também para o sistema de saúde Uhum. e também para os profissionais. Exa Você descobriu um eixo, uma triangulação perfeita e tem feito muita diferença. E hoje, para as pessoas poderem chegar até você, antes dessa pergunta, vamos fechar assim, o que que você não deixa de recomendar? Se as pessoas que estão nos ouvindo e se identificaram, começaram a perceber: "Poxa, eu estou passando por isso, passando por isso, passando por isso", se a gente estivesse numa consulta com você, o que que você não deixa de recomendar para suas pacientes?
Tá, eu vou responder de 2 formas. A primeira é simples, assim, eu sempre recomendo atividade física, então é algo que vai estar na minha consulta em algum momento, seja no começo ou no final. Se você não faz, você vai ter que começar, e para quem já faz eu parabenizo, reforço e tudo. Mas de uma forma, assim, mais poética, que eu até pensei aqui durante a nossa fala, que é justamente falar para a mulher centralizar as decisões, parar e se responsabilizar pela saúde dela. Então, menopausa. Então, já que tem essa pausa aí, vamos pausar mesmo e pensar e ser realmente o agente das nossas decisões. Então, eu me formei, fiz uma formação médica bem tradicional, que realmente tinha essa questão da hierarquia, o médico é o detentor, ele é que diz o diagnóstico, ele faz o tratamento, e aquele paciente que é revoltado, assim, a gente fica a risco, né? O médico se sente ofendido, assim, se o paciente quiser ditar o tratamento. E depois cara, não é assim. A pessoa, é sobre a vida dela. Quem é o especialista da vida dela? É ela. Você não vive a realidade dela, você não é casado com o marido dela, você não é pai do filho dela. Então, a melhor especialista da vida da paciente é ela, tá? A gente tá ali só para direcionar. Então, assim, o que eu trago, às vezes, não de forma tão direta assim, mas no decorrer eu tento trazer essa autonomia mesmo. Essa bola aí, ó, é você. E foi o Essa que eu. Essa autorresponsabilidade, autorresponsabilidade. autoconhecimento, Isso. autoconsciência, autonomia, autorresponsabilidade, protagonismo. Nós Uhum, lutamos tanto para sermos protagonistas, empoderadas, e às vezes não aplicamos todo esse auto, e é um autocuidado, né? É um carinho, é uma forma uhum. de se amar. A mulher é tão cuidadora da família, da É. carreira, mas quando eu estou fazendo uma mentoria, por exemplo, com mulheres, eu peço para ela listar quais são as suas 5 principais prioridades. Gente, às vezes ela é a quinta e às vezes ela nem surge na lista das 5. Então, e eu falo com executivas justamente nessa fase que nós estamos falando dos Uhum. 40 aos 50, dos 35 aos 50 anos. Se ela não é a prioridade para ela, ela é prioridade de quem? É. E aí ela fica queixosa porque os outros não dão espaço para ela ter prioridade. E Nem você nós dá, que né? nem você dá. Eu vivo dizendo que se você não se autopatrocina, o outro também não vai patrocinar você, porque ele não te Uhum. conhece. E aí vem justamente isso, o autocuidado, a autorresponsabilidade são fundamentais. Porque eu conheço mulheres que, infelizmente, descobriram um câncer de mama, mas não faziam exame de rastreamento há 3, 4 anos. E nós estamos falando de um momento de vida onde a informação está disponível. Uhum. Não é mais. Minha avó podia dizer que era por ignorância. Sim. A minha avó era ignorante acerca da sua saúde. Hoje nós ignoramos. Então, saímos dos sermos ignorantes para passar a nos ignorar. Tem Uhum. alguma coisa errada, né, nesse processo. Sim. E é isso que eu faço ao longo de uma consulta. E o climatério na prática, ele não é voltado para as mulheres em si, mas indiretamente através é um projeto de educação médica, né? Então, ao educar médicos, eu sempre, quando a gente discute caso, é algo que eu acho importante que eles falam, olha, isso é algo que vai ser firmado com você e com a paciente, não é uma decisão sua. Às vezes os colegas colocam, a gente tem um grupo para compartilhar casos, sem citar nomes nem nada de paciente, né, para citar a condição clínica e tudo. E aí eles falam: "Ah, eu recomendo para ela pode fazer terapia hormonal, ela pode, ela não pode". Então, assim, eu muitas vezes é uma situação em que é uma decisão compartilhada. Então, não é, tirar do médico essa responsabilidade de dizer o que vai ser feito, porque no final quem vai ter a decisão final é a paciente. O seu papel é de orientação. Então, essa. Acho que essa definição de papéis é importante. Não é excluir e nem diminuir o papel de ninguém. Pelo Uhum, contrário, é trazer protagonismo. O médico, ele é o técnico, ele é o especialista, é quem isso. estudou. E a mulher é o que busca, é o que vai ter que executar o plano médico trabalhado, é o que vai ter que retornar à consulta. Nós Uhum, somos um dos países que menos retorna à consulta com exames. Geralmente a gente vai lá no Google e já tenta pesquisar, vai fazendo a sua própria autoconsulta. Gente, não façam isso. Isso é uma atitude de falta de responsabilidade, é contraintuitivo a tudo uhum. que nós estamos pregando aqui nesse podcast. Cecília,
Eu não queria encerrar, mas nós temos que encerrar. Como é que as pessoas te encontram? Além de pegar um voo e ir até Natal, que acho que não seria uma situação ruim, eu faço isso com o maior prazer, mas se a pessoa não puder ir até Natal, como que elas te encontram? Elas podem me encontrar através do meu Instagram, dra.doutora.ceciliabraz. E para quem for médico e que se interessar no assunto, tem o Instagram do Climatério na Prática, é @climatério na prática. E nós vamos deixar na descrição desse podcast também todos esses dados, a forma de encontrar a doutora Cecília. Vocês vão ter um prazer imenso, é uma pessoa agradável de se seguir. Além de ter um Instagram extremamente agradável, ela tem uma prática de estilo de vida que nos estimula, a gente lidera pelo exemplo. Então, de alguma maneira, a doutora Cecília lidera uma comunidade, não somente de médicos, mas também de nós pacientes, que vamos segui-las no mínimo até os 50 anos, porque a gente precisa desse acompanhamento. E eu queria muito agradecer a você, Cecília, de ter vindo realmente de tão longe para nos prestigiar. Eu espero que a gente possa ter você mais vezes. Eu espero também que a gente tenha trazido para vocês luz a esse assunto e que você possa compartilhar, principalmente dentro da sua organização, para que essa pauta passe a estar presente, porque a gente fala de amamentação, a gente fala de gestação, fala de licença maternidade e não falamos de climatério. Então, o climatério existe, está nas nossas vidas e impacta principalmente a mulher numa fase mais importante da carreira dela. Então, esse é o Pensar Muda Tudo. Espero que a gente tenha feito você pensar e repensar. Obrigada. Obrigada, gente. Até a próxima.